De novo. De novo, a segunda vez. A gente veio aqui agora pra fazer o nosso vídeo especial sobre vários pedidos aqui. A gente vai fazer sobre Percy Jackson, porque a gente gosta muito dessa série. E porque conhecidos de amigos nossos Exatamente foi o que eu falei. nos pediram. Foi o que eu falei. Vai ser mais direto. Assim, o único problema é que a gente deu algum tempinho esse livro. A gente era muito viciada algum... faz algum tempinho. E agora, o mais recente foi o que a gente leu da segunda série aqui, Heróis do Olimpo. dos Heróis do Olimpo. Só que aí a gente fala depois, porque esse é só Percy Jackson e os Olimpianos. Dá pra ver ali atrás bastante Heróis do Olimpo. Mas os meus têm um certo detalhe, esse é em inglês. Mas é a mesma coisa. Mas é a mesma, né? Bom, vamos começar falando sobre o primeiro livro, Ladrão de Raios, cujo livro teve até um filme perfeito. Não, perfeito não. Há muitas controvérsias sobre o primeiro e o segundo filme, que tem o Logan Lerman. Não sei como se fala. Como que é o nome dela? A Annabeth. É feita pela... Eu não sei o nome dela. Alexandra Daddario. Alexandra. O problema foi... O filme foi legal porque a gente... O primeiro filme foi um fraquinho ou legal? Eu gostei. É que assim, todo mundo que lê o livro e sai um filme fica doida. Aí a gente assiste de modo assim, não muito legal. Aí a gente vai assistir, dos dois sentidos. Primeiro sentido porque você quer assistir muito e gosta muito de ter um livro, ler um filme pra ilustrar. Todo mundo que lê acha que o filme vai ser no mesmo nível que o livro. Não vai. A gente já que tá acostumada já sabe que não é. Desculpa, assim. Se você tem essa esperança, eu odeio acabar com a esperança das pessoas, mas pode esquecer, não vai. Eu acho que tirando o Senhor dos Anéis... Senhor dos Anéis sempre teve umas vagas ali. Sim, mas foi acho que um dos melhores. Mas sempre tem personagens que eles excluem. Verdade. E isso eu não aceito. Não aceito. Mas ele fez filme muito bom. Bom, controvérsias sobre outros livros aqui. Então. Antes de tudo, desculpa a capa, essa não é a capa original. Só uma capa especial do filme. É que quando lançou o filme, eu assisti e daí eu fui ler os livros. Então, tipo, o único livro disponível que tinha lá, que era o primeiro, era só nessa capa. Então a infeliz Moá que teve que comprar no capa de filme. Nada contra quem gosta mais de capa de filme, of course, mas acaba, sabe, saindo do contraste com os outros. Mas é bonito também a capa, vai. Eu gostei do Raio Mestre aqui dos Zeus. Mas eu prefiro 1000 vezes o tradicional, que vocês conhecem, né? Sim. Bom, a gente vai falar um pouquinho porque a gente começou a ler esse livro, porque a gente gostou. Bom, há algum tempo, essa pessoa me indicou esse livro. Não, você já conhecia, eu só te emprestei os livros. Você indicou, exatamente. Eu conhecia esse livro, só que eu nunca tinha parado pra ler, assim, eu tinha visto o nome e falei, nossa, será que é legal? E a Ruth, ela insistiu pra eu ler. Como nova amiga da escola nova. Exatamente. Porque quando você não conhece uma pessoa, a primeira coisa que você faz pra ela gostar de você indica um livro, pô. Nível classe 1. Nível classe 1. Então, e eu desde pequena, minha mãe lia pra mim, tipo, várias histórias. E ela me mostrou, tipo, várias histórias de mitologia grega. E eu comecei a gostar cultura clássica. E eu comecei a gostar muito de mitologia grega. Conhecia vários, assim. E eu comecei a gostar muito de lendas. Eu adorava lendas, histórias, contos, aventuras. Eu comecei a apaixonar pelos livros desde o começo. E quando eu descobri que era tudo sobre mitologia grega, eu comecei a gostar muito de Percy Jackson. Eu comecei a viciar muito nesse livro. Tipo, 3 dias depois que ela leu esse, ela já me mandou pegar todos os 4 e me emprestar. Porque, nossa, foi uma coisa totalmente diferente, né, Ruth? Esse autor... O tio Rick. O tio Rick. É Rick Riordan, mas quem é fã mesmo chama ele de tio Rick, todo mundo sabe. É uma série, assim, que a gente pensa muito. O autor, ele teve uma ideia magnífica de fazer alguma coisa, assim, sobre mitologia grega. Que ele é professor de mitologia, assim, não só grega e romana, mas também egípcia, nórdica. É história mesmo. Muito legal. Então ele acabou usando isso pra contar, assim, histórias pro filho dele, que inveja do filho dele. E daí ele criou os livros. Amém. Obrigado por ele existir, Senhor.
E o legal dessa ideia que ele teve, é de que muitos adolescentes começaram a ler porque se identificaram com os personagens, né? Livro base pra todas as pessoas que hoje gostam de ler. Gostam de ler. É um livro, assim, muito legal porque as pessoas começaram a conhecer mais sobre a cultura greco-romana. Romana, acho que a partir da segunda série, mais. Mas série você tem alguns indícios, assim, básicos dos romanos. Exatamente. Aqui. É assim, você começa a aprender mais sobre a mitologia grega. Isso é o legal porque, assim, na escola, os alunos, às vezes, aprendem muito a história, assim, sobre a cultura grega, assim, na parte de história antiga. Mas é muito pouco, pra ser bem sincera. Na parte de literatura portuguesa, às vezes as pessoas têm... quando ela vai começar a aprender a parte de literatura, você tem muitos vieses, assim, da cultura greco-latina. Sim. Isso é muito importante. E isso ajuda muito a valorizar a sua opinião. Isso. Pra, tipo, eu não sei qual a idade principal de vocês, mas principalmente pra quem tá em vestibular ou faz muita redação, quem tem uma base muito boa ou um nível, assim, mediano, com base só até nos livros, sempre consegue escrever, assim, algum texto de opinião, baseando-se na mitologia, sempre valoriza muito mais que os outros. Tipo, te coloca numa posição muito melhor. Exatamente. Quanto mais conhecimento nisso e em outros tipos de mitologia, muito bom. E esse livro, assim, ele coloca a mitologia grega, mas não, assim, uma coisa da forma difícil, assim, de cara. O jogada do autor é mostrar isso para os adolescentes de uma forma cotidiana, uma coisa, assim, que as pessoas têm contato mesmo. Aí, tipo, ali do lado do museu, ou como se fosse, assim, do seu dia a dia, que é o dia a dia do Percy Jackson. E a história mesmo conta da base que chama um garoto chamado Percy, né? Percy Jackson. Fofinho. Na verdade, aí, diferente do filme, ele só tem 10, 11 anos, não é? Mais ou menos isso. Não 16, 17, anos, que nem o no filme do Logan. Os 12 anos mesmo. 12, quase. Ele já bem jovem. E ele acaba descobrindo que ele tem certos problemas no colégio dele. Ele não consegue ter atenção. Déficit de atenção. Que, por mais assim, na época que eu li, eu não conhecia muito essa história. Só que é uma coisa muito comum entre os adolescentes atualmente. E por mais que achem que, assim, eu sou doente, tipo, você e eu, assim, você é diferente. Não, o tio Rick trata como uma coisa normal e faz disso uma característica básica pra ser um semideus. Então, tipo, todos os caras que têm déficit de atenção, eles se aproximam bem mais dessa história por causa disso. Porque o tio Rick te faz valorizar as características, né? Uma doença, assim, que pra muitos é uma coisa muito séria, como uma coisa boa, porque quer dizer que você é um semideus. E ele acaba percebendo que disso, como você já falou, ele acaba percebendo que ele é um semideus. Ele não acaba percebendo, tipo, jogam a verdade na cara dele, nossa, e ele, tipo... Eu tô me lembrando. Tipo, what the fuck? Tipo, que semideus? Oi? Ele acaba indo pra um acampamento próprio. Então, o Percy, ele vai para um acampamento próprio para semideuses, que ele acaba descobrindo dos poderes dele. A mãe dele na correria ali, porque ele tá sendo perseguido. É bem tenso a coisa, até no filme. Exatamente, ele acaba indo para o acampamento. Infelizmente acontecem algumas coisas que, pra quem não leu, eu não vou falar o que acontece. Eu acho difícil. Não, pode ter gente que claro, sim, pode. Então ele Mas é uma coisa muito triste. Uma coisa, tipo, sacrifício. Ruth, não fica deixando as pessoas não tô falando angústia, é pra você ler. Ok. E aí ele vai pro acampamento. Super legal, acampamento para semideuses, onde ele encontra vários amigos divertidos, que também são semideuses. Amigos divertidos, tipo Annabeth, nossa. Que é tipo, eu sou filha da deusa da guerra, você nunca vai ser superior a mim. Exatamente. Da guerra e da sabedoria, que é Atena. E ela, na verdade, os dois acabam virando amigos. Ela, o Percy e o Grover, que é um amigo, o sátiro dele. Pra quem não sabe, o sátiro da série Percy Jackson é que guia os semideuses pros acampamentos. E tipo, o Percy era o primeiro semideus do Grover.
É bem legal. E daí Que, ele... tipo, o Grover é sempre, tipo, não, você não é confiável. E, tipo, não, por favor, deixa eu Pera, ajudar. ele não tinha levado a Annabeth e o Tanana. Annabeth e o Luke. É, mas dadas as consequências, Ah, desistiram dele. E aí ele não conseguiu ter, tipo, confiança nos outros novamente. Ninguém mais confiou em nenhum. Até que só chegaram no Percy. Só pegou o Percy anos depois. ok. Então, e... Você que deu spoiler. Não, você que deu spoiler, você que falou. Brincadeira. Então, e ele vai pra esse acampamento, ele se diverte muito e acaba tendo. De repente, ele tá envolvido em uma suposta acusação de que ele teria roubado o raio mestre de Zeus. Porque, tipo, assim. Todo mundo sabe, isso é básico. O Percy é. Posso falar de quem ele é filho? Claro! É Porque eu não sei se isso é spoiler pode ou falar. não. Não, ele é filho de Poseidon, claro. Tá. Ah, Ele descobre, tipo, ele não descobre isso nos primeiros capítulos, eu só descobre isso depois de uma guerra, de uma batalha, mini batalha, que é tipo uma atividade normal, como a gente brincando de pega-pega, só que é muito mais séria. E ele descobre ali que ele é filho de um jeito que eu não vou um falar. dos três grandes, que é os três grandes deuses da mitologia grega é o Zeus, o Poseidon e o Hades. E eles deveriam estar proibidos de ter filhos semideuses. O Só Poseidon é o deus do mar. Pra quem não sabe, o Poseidon é o deus do mar. O Zeus é o deus de Zeus. Não, é Deus dos céus, dos raios. Poseidon é o rei de todos os 7 mares ou mais mares. É o deus dos deuses. E o Hades é o coitado que foi. Não, ele é muito fofinho. Mas ele foi o coitado que foi escolhido pra ficar com a parte da submundo. Que eu concordo com ele, não é legal. Mas alguém tem que fazer o trabalho. Ele cuida dos campos de Asfódelos e os campos Elíseos. Os Asfódelos são para as pessoas más e os Elíseos os heróis, pessoas boas. Bom, basicamente esse é o primeiro livro. E aí o Percy, a Annabeth e o Grover entram nessa aventura pra provar que o Percy não roubou. Pra mostrar a inocência do Percy. Indo tentar, assim, chegar até o Hades falando, ei, sou inocente. Só que não dá muito certo, porque aí eles acabam sendo traídos e aí, tipo, acham que é realmente o Percy, só que aí no final não é o Percy. Whatever, no final... Mas não conta a história toda. Eu não tô contando, eu só tô falando que no final... Ela dá spoiler, gente. Calma. Ela dá spoiler. E na decorrer da história, ele tem que provar que não foi ele que roubou, tem que provar quem roubou o raio mestre de Zeus. Mas só descobre na hora quem. Restaurar a paz. Porque aí também não sabe quem é. Antes de impedir a guerra iminente. Esse é o primeiro livro da série Percy Jackson, uma série imperdível para aqueles que gostam de mitologia grega. E o Ladrão grega. de Raios esse. O Ladrão de Raios. Imperdível para quem gosta de mitologia grega. Ou quem quer conhecer e não conhece ainda. O segundo livro... se chama Mar de Monstros. Eu acho que alguns aqui assistiram ano passado, né? Lançou em agosto do ano passado, no meu mês. No mês do aniversário dela. Daí ela ficou feliz. Agosto. E aí é mais sobre o Grover, que já que a Isabela não deixou contar o final. Não é o final do Ladrão de Raios. Eu não contei o final, mas faz parte do final, que é o Grover. No final, acabam dando uma promoção pro Grover. Yay! E por causa dessa promoção, ele acaba, tipo, falando... Gente, eu vou dar uma viajada por aí. Viajada literal. Tipo, ele vai viajar pra procurar... Ele vai viajar pra procurar a coisa do... Peraí. Que é uma mitologia de todos... Nossa, me falhou a memória. Me falhou o nome daquele artefato mágico que é o... De todos os sátiros, que é tipo ir pra uma terra sagrada que lá vai ter algum... Sim, velho.
Não, Bom, não vai estar aí. Então, eu esqueci o nome do artefato, só que, na verdade, o que acontece nesse segundo livro é que acontece mais uma reviravolta na vida deles. Que eles no vão, no acampamento. final, acabar tentando salvar o Grover, porque ele acaba indo, ele some, depois de um ano, ele fala, eu vou lá fazer essa viagem que todos os Satyrons velhos fazem pra tentar achar alguma coisa assim que é muito do Pan. Alguma coisa do Pan. Ah, você tá falando do Pan. Mas tem a segunda parte dessa, que além desse problema, acaba tendo um problema com o acampamento geral, que tá, na verdade, a defesa do acampamento meio sangue, que é contra os monstros, tá caindo. E eles têm que achar... Isa, Sim. isso não tem... Não, esse é no segundo, Ruth. É no segundo. É no segundo. O filme confundiu muito a minha cabeça. Oh, Ruth, ok. Aí no segundo livro acaba caindo as defesas do acampamento. Eu acho, eles não ajudam. A Thalia. Não, calma. O Grover indo pra lá e sendo que salvar, eles também acham alguma coisa pra defesa, não acham? Acham que é aquele Então. artefato mágico que eu não tô lembrando o nome. Que eles têm que trazer pra poder salvar essa defesa que tá quebrando. Mas, tipo, inicialmente é porque o Grover sumiu. E aí eles vão lá ir atrás dele. Também. E aí eles têm que saber quem que foi que envenenou as barreiras do acampamento. Que a barreira inicial é a árvore da Thalia. Da Thalia. É porque é uma história que, na verdade... Calma, conta daqui a pouco. A gente não tá pode aqui, contar. ó. Tá aí. Só que eu não vou contar ainda a ideia da árvore. E se aqueles que conhecem a história, que leram o 5 e sabem do que eu tô falando, pode bater na Isabela, eu deixo. Ai, meu Deus. Porque a gente não tá explicando, mas tudo bem, eu concordo com A você. gente não pode explicar porque tem pessoas que não leram também. Eu Então, acho difícil, mas tem gente que não lê. Então, daí esse é a segunda aventura do Percy Jackson, bem legal. Mas eu preferi, quando eu li o segundo assim, eu ainda preferi, eu fiquei com vontade demais. Assim, eu achei que foi bem... segundo, assim, eu vou ser bem sincera, foi bem fraco, assim. Tipo, eu dei 9,5 pro Ladrão de Raios e eu dei 8 pro... eu acho que eu nem tanto, assim. Eu dei 8 pro... É porque, assim, eu gosto do Grover, nada contra. Mas não o principal, tipo, foi muito na base dele. E só no meio do final, do meio pro final que teve outros personagens. E aparece a Clarice aqui também, né? A Clarissa tava... Não, a Clarissa tava desde o primeiro, só que a Clarissa... Sim, ela apareceu mais forte aqui. É verdade. Porque ela é filha de Ares. Não é verdade que apareceu o Ares no final do primeiro? Não foi? Que ele teve uma luta com... É muito legal! Eu não sei se... Eu não lembro se era no final do primeiro. Acho que era no final do primeiro. Acho que era também. Ou é no final do primeiro ou no final do segundo. Mas, tipo... mostra, assim, literal, um semideus tendo um contato, tipo, muito próximo. Tipo, numa luta mesmo, semideu e Deus. Eu fiquei, cara... É, muito legal. Eu achei muito legal, assim. Mostra bem com a ideia da mitologia grega clássica, né? Que eles tinham acesso. Eu acho zoada a característica que Turic faz no final do Ares. Mas, tipo, como tem que ser na atualidade, é meio que força maior, né? É legalzinho. Bom, o terceiro livro é A Maldição do Titã. Aqui a capa é bem legal, a capa mesmo. Gente, tá meio tudo zoada Nova a York. coisa, porque, tipo, essas capas, eu vou ser sincera. É difícil, aí sai a tinta dourada. Sai a né? tinta dourada, porque quanto mais contato com as mãos, mais ele sai. Então você tem que comprar, tipo, que um... Papel contact que ela colocou aqui. papel contact pra salvar o livro. Aqui mostra... porque se passa tudo em Nova York, né? Onde o Percy morava e tal. Que é próximo também o acesso ao Olimpo, que é a torre... É que, na verdade, Esqueci o nome. o Empire State. Empire No State. 60º andar. Eu acho que andar, eles têm que... 66º, alguma coisa assim. Alguma Alguma coisa com meia. Desculpa se a gente não se lembra É porque direito. é muito tempo, sério. A gente é muito fã mesmo. Mesmo De com as saber de memórias tudo fodas. assim, agora a gente deu um branco aqui agora. Sorry. Mas, então, onde fica o Olimpo, porque ele faz essas referências, né? Ele quer mostrar as coisas gregas, assim, da mitologia grega, em lugares, assim, da atualidade, em aspectos da atualidade. Então, na verdade, o Olimpo representaria um lugar muito alto, assim, perto do céu, que seria o Empire State, que é um dos maiores, o maior prédio, né? Se eu não me engano, lá nos Estados Unidos. Em Nova York. É um dos maiores do mundo, né? Porque agora eles passaram. Chineses. Mas... Então, nesse terceiro livro, continua a história realmente a aventura do Percy Jackson, mas agora a gente vai ter titãs. Só que o problema é assim,
Com as consequências finais do Mar de Monstros, um querido amigo que deveria continuar no fundo do Tártaro voltou, que é o titã chamado Cronos. Isso. E Cronos. tipo, quem sabe um pouquinho da mitologia sabe que Cronos é que deu a origem a todos os deuses, mas ele tipo foi aquele pai amável que comia os filhos. E o único que conseguiu assim se salvar foi Zeus, que tipo matou ele e salvou todos os irmãos. Então, tipo, ele não é muito bem recebido pelos deuses, porque se Cronos voltar, acabou a humanidade, acabou Cronos tudo. é o meu titã favorito, porque tem ele... Eu prefiro a Gaia. Ele é o titã do tempo. Eu prefiro a Gaia. Cronos, porque a gente já tem as referências, cronômetro, então já vem do nome Cronos, que é o titã... Nossa, quase derrubo. Ele é o titã do tempo. E é bem legal ele aparecer nesse livro aqui, o Rick Riordan ter colocado ele como parte da terceira aventura do Percy Jackson. Porque assim, é continuação. Acabou muito mal o final do Mar de Monstros, e aí pra começar bem... que eu não vou contar, porque é spoiler. Eu não sei de contar spoiler. Não. Então, continuamos aqui, vai ser daqui. O quarto livro é que nós estivemos brigando aqui. Quem ia falar do quarto livro, que é o nosso preferido? No final você tá falando de Los Angeles, eu não tô falando nada. Tá bom, eu vou deixar você falar o começo dele. Tá, você pode acrescentar, que é um blog duplo, não só. Então, exatamente. Bom, o quarto livro é a procura ainda de alguma coisa pra salvar todos os deuses, semideuses e a humanidade de Cronos. E se chama Batalha do Labirinto. Aqui tem um labirinto. E tipo, assim, por mais que tenham muitos que gostem do primeiro livro, ou do último livro, que é o Último Olimpiano, o nosso favorito é a Batalha do Labirinto. Eu não sei, porque, tipo, teve muita ação. E tem a principal, que é o labirinto do Dédalo. Tipo, finalmente há uma esperança pros fãs por Percabete. Exatamente. Que, tipo, até o terceiro livro era só que, eu não gosto de você, você é uma cabeça de alga. Você é muito chato, mas você é meu amigo. Eu ainda não sei se eu tenho algo contra ou algo bom com você. Não foi alguma coisa assim que ela fala pra ele? Eu tenho sentimentos muito fortes pra você. Não sei se são bons ou ruins. E tipo, eu acho muito fofo, porque aqui, assim, tem uma contradição aí que, assim, eu era, principalmente naquela época. Hoje eu não sei por causa do Heróis do Olimpo, eu não sei. Mas, tipo, aí vai existir uma garota chamada Calypso que tá no meio lá do labirinto pra ele passar o Percy. Também da mitologia grega. E tipo... Acho que um toque aqui. Ok. E, tipo, ela é muito fofa. E, assim, ela é muito limitada na vida dela e tal. E, tipo, eu meio que shippei ela e o Percy. Só que, tipo... pouquinho, assim. Só que o Percy só tava lá porque ele tem que achar... Era tipo um instrumento que vai ajudar eles criarem um tipo de uma arma pra eles, tipo, todos os deuses e semideuses se salvarem dos Cronos e de todos os seguidores dos Cronos, entendeu? Então ele tá lá à procura disso, que é de Dédalo, que ajudar aquele cara que tava caindo, o anjo que tava caindo. O Ícaro. Na verdade, é assim, o Ícaro... Rapidinho, mitologia é sempre assim, você não se lembra do nome, mas você se lembra do que aconteceu. É uma coisa muito... O Dédalo construiu asas pra ele, e ele queria muito voar, só que o que aconteceu? Ele se aproximou muito do sol, e o Dédalo tinha falado pra ele não se aproximar, e acabou derretendo a cera que grudava as asas, e ele acabou caindo do céu. E aí Dédalo meio que se culpou, alguma coisa assim. Se culpou. E nessa história, que é uma das mais clássicas, que nós, os fãs de Percy Jackson, né? Pelo menos nós duas gostamos mais. A maioria também dos fãs gosta eu não sei.
Eu sempre ouvi falar o primeiro e o 5. Pelo que eu vi, muitos assim também gostam da Batalha do Labirinto, porque é o clássico da mitologia, uma das histórias mais legais, que é o Labirinto e o Minotauro. Entra muito personagem mitológico. Se já entrava muito em todos os outros em todos os 3 livros anteriores a este, esse aqui, tipo, entraram 3 ou 4 em cada um, do primeiro, segundo e terceiro. Nesse entra, tipo, 10. E aí, quando eles entram nesse labirinto, em cada canto eles acham uma coisa diferente. Isso traz um suspense assim, pro livro. E, tipo, mostra um lado mais maduro do Percy. Eu acho que é o lado, assim, que o Percy... Porque o Percy tá sozinho. Não entra na Beth, não entra Grover, não entra ninguém. É só Percy no labirinto. E, tipo... Ele não tá junto com a Annabeth? Não, a Annabeth... Lembra aquela da... Sorry. Não, ele, tipo, volta. Ele entra... Mas ela não tava ajudando naquela parte que eu tava fazendo as cadeiras. Bom, gente, a gente tá sussurrando aqui porque a gente tá tentando lembrar eu não sei. Desculpa, mas que a gente tá. Eu a gente não tenho tem um colapso aqui de memória. Mas eu tenho quase certeza que ele tá sozinho. Eu tenho quase, tipo, 85% de certeza. Se alguém tiver errado, por favor, comenta lá embaixo. Falar que a gente tá errada, tá? E nos corrija, porque eu não sinto a vontade de falar uma coisa que eu não. É verdade. Tá certo, e, tipo... Desculpa, nossa, a gente pode estar falando a maior besteira aqui, mas acho que a gente não se lembra porque a gente vai... Então, esse é o 4º livro, pra nossa opinião, o melhor da série. Vamos pro 5º, que a gente já falou o nome. Último. O último Olimpiano, que a gente já falou aqui agora, sem querer. Aqui a capa também é bonita. Ele lembra a capa do 3º livro, que também tem o Pégaso. Não é o Pégaso, é o Blackjack. O Blackjack. É que é o Pégaso. É o Pégaso. Porque chamam de Blackjack, porque ele é preto. Exatamente. Essa é a finalização da série Percy Jackson, provavelmente dita. E tem a batalha final, né? A batalha final. E a gente não comentou nada, mas em todos os livros tem uma profecia. Exatamente. E essas profecias, por mais que a tradução assim, portuguesa seja meio... Assim, tem a rima e blá blá blá, eu no final, assim, acho só elas engraçadinhas. Nunca vi em inglês, mas em inglês deve ser mais, assim... Daquele ar misterioso, porque é sempre o que leva eles à missão. Alguma missão, aventura, né? E então, tipo, sempre tinha, em todas as profecias, as 4 profecias até chegar nessa, sempre tinha o Olimpiano principal, que todo mundo... que sempre acha que é o Percy. Aqui a gente descobre se é o Percy ou não. E outra coisa, esqueci, a gente não falou da Rachel Elizabeth there. Mas calma, a gente não falou da Rachel. É porque eu adoro ela, é muito cool. Tá bom, a gente não vai dar spoilers. A gente, nessas profecias, a gente tem os oráculos, né? Que no remetem já à mitologia grega. Que no final é entre a ex-mulher do Sóton, que a gente descobre a identidade dela aqui. Esse daí seria do Sóton do acampamento, numa casa grande. E depois a Rachel Elizabeth there. Você vai saber o que ela tem a ver com o oráculo, o que ela tem a ver com isso. Daqui a pouco a gente fala de personagens favoritos, aí a gente fala sobre isso, porque eu gosto de personagens favoritos. Nossa, você tá no medo. Mas tipo, terminando do Olimpiano... muitos lembram do tio Rick um lado malvado, assim, sabe? Exatamente. Porque a gente morre, tem pessoas que morrem aqui. Ele não abre mão de matar personagens, gente. E tipo, personagens não principais, mas tipo, fofinhos e que assim, participaram, antigamente morrem. E tipo, eu fico, tio Rick, você era pra ser a Disney. Você vai ser tipo Disney. Não, mas gente, ele mata assim. Mas tipo, é a vida, entendeu? Disso, porque no final, uma vida de semideus é correr esse tipo de perigo. Exatamente. E também, assim, na mitologia grega, eles também não era muito coisa de conto de fadas. Você vê que as coisas não eram coisas mais pesadas, assim. Então ele tem que levar muito a sério. Então, basicamente é isso que a gente vai falar da nossa série. Porque, nossa, nós estamos falando muito tempo já. Mas aqui é a nossa detalhado. Nossa, assim, de lado, porque... Sim. Do primeiro pro último. Bom, nós somos muito fãs do Percy Jackson. Como vocês já perceberam, a gente só não lembra de algumas coisas. Não, é porque, assim, sempre são detalhes, assim, básicos. Tipo, mas eu me lembro muito bem das primeiras cenas do
do Ladrão de Raios, tipo, gente, Nossa, vamos concordar. muito legal. O primeiro título do primeiro capítulo do Ladrão de Raios é tipo, sem querer transforma em pó minha professora de iniciação de álgebra. Aí você consegue Cara, começar a ler assim, nossa, saudade desses títulos. Cara, Saudade. tipo, a coisa original dos livros do Turic são todos os títulos. Os títulos não fazem São sentido. engraçados. E, tipo, quando eu li isso, eu já amei, porque eu odeio álgebra. E, tipo, Ok. bem que eu poderia ter feito isso com a... Eu não tive nunca uma professora assim de álgebra que eu queria pulverizar a mulher, mas... Tipo, eu já gostei dele, porque ele senti uma simpatia. E tem, nas tem coisas. essa coisa, além da aventura, tem o romance e também tem aquela muito coisa... humor. É Tem muito humor. Muito Muito humor. humor. Eu ri demais. Tipo, pra você agora vem me lembrando, assim, da época que eu li, no nono ano, e, tipo, era muito engraçado, Ele é cara. muito legal. Muito engraçado. Bom, a gente tá falando bastante. A gente vai falar sobre... É porque a gente tá passando muito do tempo, Ruth. Não, mas... se vocês não gostam desse paro, vocês fazem o que vocês quiserem. Tipo, lê isso de noite, tipo, no seu horário livre, das 4h30 da manhã até... Não, da meia-noite até as 4h30 da manhã. Dependendo do seu estado aqui agora, porque, nossa, tá pesado agora. Mas então, qualquer dia a gente vai falar também sobre os heróis do Olimpo. A gente vai falar mais de Percy Jackson também. Porque eu quero falar dos meus personagens. E a gente vai demonstrar um pouquinho do nosso amor por Percy Jackson. Do seu amor, porque quem fez a monografia foi você. É verdade. Eu posso falar da minha monografia outro dia que eu também fiz. Sobre Percy Aí Jackson. vocês dormem, assim, vocês estão com dificuldade de dormir. Exatamente. Bom, Vocês assistem e... exatamente, vai ser assim. Porque ela é bem longa, mas tudo bem. Bom, da Ruth foi mais longa que eu, então da Ruth Mas foi a minha demais. a minha mais chata, mas tudo bem. Então, é isso por enquanto. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dica, qualquer outro livro que vocês queiram que fale. E qualquer outra dúvida sobre Percy Jackson neste Exatamente. vídeo, vocês podem comentar. Pode Se for comentar aqui aqui embaixo, embaixo, se for do lado, se Do for lado, em pra cima. cima, diagonal inversa. Não, diagonal. Diagonal. Não, Ok. tá. A gente vai dançar egípcio aqui daqui a pouco. Não. Ok. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Beijo. Beijo. Oi. De novo. Oi de novo, né? Então a gente veio agora pra fazer o nosso novo vlog aqui. O nosso... Não sei se é vlog. Não é vlog, Não, é o um nosso vídeo. É É um que vídeo eu falei. especial. É um vídeo especial. De acordo com os pedidos De acordo com os de pedidos. alguns que assistiram, que contaram para umas pessoas mais próximas a Que nós. queriam assistir um vídeo sobre Percy Jackson. Como a gente é muito fã de Percy Jackson, a gente também vai falar sobre isso. Algumas coisas, mas nos falem a memória, porque somos velhos. Ou não. Fala também, criatura. O que eu ia falar? Eu não vou fazer isso, eu posso esquecer. Eu não vou. Eu não sabia o que eu ia falar. Eu fiquei nervosa, tá bom? Eu fiquei nervosa. Ok, esquece. Esquece.